Olá, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para esse estudo do primeiro seminário de autoridade espiritual de Watmani. Vamos orar para pedirmos ao Senhor que toda esta lição venha ser inspirada por Ele. Pai amado, muito obrigado por mais essa rica oportunidade de estarmos ouvindo, estudando desta palavra, esse assunto de grande importância para o Senhor. Abençoe, Deus, a cada um dos nossos irmãos que estarão estudando esta lição. Seja conosco, Deus. Usa teu servo como canal e instrumento da tua palavra e que diminua ele e cresça o Senhor. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui ainda no capítulo de número 7, onde todos devem obedecer à autoridade delegada. Vamos estar falando agora sobre a autoridade delegada na igreja. Isso mesmo. Tem alguns textos bíblicos que eu gostaria que os irmãos pudessem estar acompanhando, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo número 5. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. E também temos a palavra também de Deus em 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aquele cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então nós temos aqui, irmãos, um assunto muito importante, a autoridade na igreja. Todos devem obedecer essa autoridade delegada. Onde quer que você vá, sua primeira pergunta será: a quem devo obedecer e a quem devo atender? Gostaria que você anotasse essa primeira pergunta. A quem devo obedecer e a quem devo atender? Os cristãos devem ser sensíveis em relação a dois pontos: para com o pecado e para com a autoridade. Mesmo quando dois irmãos se consultam mutuamente, embora cada um possa apresentar a sua opinião, só um deles toma a decisão final. É aquela coisa, irmão. Mesmo que você não concorde no final, mesmo que você tenha divergência, mas um vai ter que tomar uma decisão final. Não pode os dois seguirem as opiniões diferentes. Os dois deverão seguir uma única opinião que foi decidida por alguém. E principalmente aquela pessoa que está à frente daquele trabalho. Em Atos 15, a gente observa um assunto muito interessante quando houve um concílio. Os jovens também, além dos velhos, puderam levantar-se para falar. É quando o seu líder, a liderança da sua igreja, faz uma reunião de departamento, reunião de membros, e ali é franqueado as pessoas que estão naquela reunião para poderem falar. Cada um vai apresentar a sua opinião, cada um terá o seu ponto de vista, porque a liderança franqueou aos seus liderados para que eles pudessem estarem trazendo a sua opinião, seu ponto de vista. Mas, depois de tudo que é tratado, a liderança irá tomar a decisão. E essa decisão pode contrariar um grupo e talvez estar de acordo com outro grupo. Mas todos devem seguir a liderança que foi tomada, aquela decisão que foi tomada. E eu vejo aqui nesse texto, em Atos capítulo número 15, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, que diz assim um texto. Olha a palavra do Senhor aqui. A reunião dos apóstolos e presbíteros. Diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então o assunto era a circuncisão. E aonde alguns estavam sendo a favor da circuncisão e que todos deveriam passar pela circuncisão para serem salvos. E estava havendo um questionamento, né? Os gentios que estavam aceitando a Jesus Cristo, eles não
não eram da linhagem judeu, e eles não estavam passando pela circuncisão, e então diz a palavra no versículo 1 assim: surgiram-se entretanto alguns das seitas dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinar a questão. Meu irmão, qualquer questão que vá ser levantada em uma reunião, as pessoas têm que entender que a resposta, muitas das vezes, não vai ser dada na hora. Tem que analisar, tem que examinar quaisquer que sejam as questões que estão sendo discutidas numa reunião. E depois que tomar a decisão, todos devem obedecer. E quem tomou essa decisão? O parecer veio de Tiago. No versículo de número 12, e toda a multidão silenciou, passou a ouvir a Barnabé e Paulo, e contavam quantos sinais e prodígios Deus fizeram por meio deles, entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmão, atentai às minhas palavras. E ele então diz assim: pelo que julgo, eu não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então nós estávamos havendo uma discussão, um assunto muito sério, um debate muito forte dentro daquele conceito dos cristãos naquela época. Os que eram a favor da circuncisão e outros que diziam: não tem necessidade dos gentios passar pela circuncisão. O Paulo mesmo diz: o que é melhor, a circuncisão ou a incircuncisão? Então a gente vê lá em Gálatas, capítulo de número 5, eu gostaria que você abrisse comigo, no livro de Gálatas, capítulo número 5, que diz assim, olha bem: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor de Deus. Mas um texto mais atrás, assim diz assim no versículo de número 6, Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão e nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem, que vos impediu de continuar a obedecer à verdade. E aí, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí eu quero falar com você um pouco disso. As atitudes dos insubmissos. Isso. Eu quero dizer para você, meu amado, minha irmã, que uma igreja, ela tem partidarismos dentro dela. A gente vive o tempo todo ensinando as pessoas para não viverem em partidos, em grupos, panelinhas dentro da igreja. E um lindo projeto, um lindo propósito de um determinado departamento, seja ele qual for, pode tornar uma pequena igreja dentro de uma igreja. São as igrejinhas dentro da igreja. E isso acontece como, irmão? Quando começam a questionar a ordem dada. Porque a ordem dada pela liderança, seja ela qual está no seu acordo ou não, alguém teve que tomar uma decisão, alguém teve que dar o parecer daquela questão que foi tratada. E depois dessa questão ser decidida, todos devem obedecer, até os que estavam sendo contrariados, até aqueles que diziam que não concordo. Você concordar ou discordar não impede de você fazer tudo aquilo que foi determinado. E aí a gente observa que além de questionar os insubmissos, além de questionar uma ordem, eles começam a fermentar as instruções. Não deveria ser assim, deveria ser desse jeito, eu sempre me estive a favor, minha opinião sempre foi não ia dar certo, não concordo. Então a pessoa fica o tempo todo fermentando as instruções que o líder passou. E isso vai começar a trazer sérias consequências, porque essa pessoa não sabe obedecer e nem honrar uma autoridade.
Quando você obedece, né, você passa a honrar. E quando você não obedece, quando você é o contrariado, quando a sua opinião não foi a que você quis, a liderança não atendeu aquilo que você queria, né, você discordou, e aí você passa a não honrar aquela autoridade. Você passa, como nós vimos nos estudos passados, você passa a manipular, você passa a boicotar aquele trabalho, você passa a não fazer parte daquelas atividade, você se anula completamente, você se fecha, e aí isso passa a estar indo contra o princípio de autoridade, e coisas simples que vão encher os olhos de Deus. Qual é a coisa simples? Um ato de obediência. Simples ato de obediência, simples ato de honrar a sua liderança, isso vai atrair Deus para a nossa vida. E os insubmissos, eles não conseguem. E a gente vê Paulo aqui tendo que tomar uma decisão, e olha o texto que fala em Gálatas 5:12, olha o texto que diz assim: tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Tomara que se mutilasse, o que é? Se fosse tirado do vosso meio os rebeldes, os que praticam a rebeldia. Então a gente vê que o conceito de Paulo a respeito dos insubmissos, dos que fermentam, né, uma decisão tomada pelo líder, Paulo mesmo diz em Gálatas 5:12, tomara até que se mutilasse os que vos incitam à rebeldia, os que fermentam as instruções, os que ficam remoendo aquela instrução, aquela decisão que o líder tomou, ele fica o tempo todo remoendo, liga para um, liga para outro, e aí você concordou, você não concordou, e aí o que você achou que o líder fez, tá certo, não tá certo? Então, meu irmão, Paulo mesmo disse, lá em Gálatas 5:12, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Sou o menor dos apóstolos, disse Paulo em 1 Coríntios 15:9. Pois quando todos nós estivermos no caminho da obediência, Deus virá julgar o mundo. Sujeite-se sem medo à autoridade delegada. Exatamente. Que risco foi para Deus instituir de autoridades? Que perda Deus sofre quando as autoridades delegadas que instituiu não o representam devidamente? É uma perda enorme. É uma perda, muitas das vezes, incalculável, porque às vezes Deus delega alguém aquela autoridade e aquela pessoa age de uma forma indevida, isso traz consequências para o reino de Deus. E isso traz perdas também para o reino de Deus. Mas uma coisa eu entendo, é muito mais fácil para mim, para nós, obedecermos destemidamente às autoridades do que para Deus instituí-las. É muito mais fácil para mim obedecer do que para Deus instituir essa autoridade, porque o risco é muito grande. Porque essa pessoa que talvez está recebendo uma autoridade delegada, ela com a sua atitude errada, ela pode fazer perdas enormes no reino de Deus. Então é mais fácil eu obedecer do que Deus ter que delegar uma autoridade para alguém, porque ele está confiando nessa pessoa. Ele depositou essa confiança a alguém e espera que essa pessoa faça devidamente conforme a vontade dele. Será que não é a mesma forma que nós devemos agir quando um dos nossos líderes delegam para nós alguma coisa para ser feita e o líder não espera de mim e de você que venhamos fazer corretamente, absolutamente o que foi determinado? Será que aquele líder não está acreditando que você vai fazer aquilo conforme foi designado para você fazer? E quando você não faz, as perdas não são grandes? Veja o que aconteceu quando Miriam, ela questionou a autoridade, que se colocar como uma autoridade. Olha, 7 dias o acampamento ficou parado, as pessoas não deixaram de seguir adiante a sua caminhada. Quantas pessoas estão fazendo dessa forma, estão indo contrário a uma decisão de um líder, estão fazendo do seu jeito, não como foi determinado pela liderança, e se acha que o seu líder está feliz quando você faz do seu jeito e não como ele determinou para você fazer? É a mesma coisa Deus. Deus, quando ele delega uma autoridade, ele espera de nós, líderes, né? Você que lidera algo na sua vida, Deus espera que nós venhamos a fazer
tudo aquilo que foi determinado. Então a gente observa isso, guarde isso, meu amado. Quando enviou os seus discípulos, lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 16, quando enviou os seus discípulos, o Senhor lhes disse: aqueles que dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aqueles que o rejeita, está me rejeitando. O que é isso, meu irmão? Olha só, olha a confiança de Jesus Cristo quando enviou os seus 12 discípulos para as cidades e disse: aqueles que te derem ouvidos. Jesus não estava com os discípulos. Jesus delegou a eles uma autoridade, que eles fossem de casa em casa, anunciar a palavra, né? Admoestar aquelas pessoas, e disse: aqueles que te derem ouvidos estarão me dando ouvidos, e aquele que os rejeita está me rejeitando. O que é isso, meu amado? Você muitas das vezes tem relutado contra a autoridade delegada de Deus, pois quando você deixa de dar ouvido a um pastor, a um diácono, a um líder de departamento, a uma pessoa que lidera a sua vida, o seu esposo no lar, um professor, talvez lá no seu patrão, você está deixando de obedecer a próprio Deus, está rejeitando o próprio Cristo na sua vida, pois você não está dando ouvidos. Não vou nem ouvir. De novo, tem que fazer isso, tem que toda vez, para que isso? Você está rejeitando o próprio Cristo, é a palavra do Senhor, porque ele delegou aos seus discípulos que fossem de cidade em cidade e que todos aqueles que dessem ouvido a eles estarão dando ouvidos ao próprio Cristo. E o que estivessem rejeitando os discípulos estavam rejeitando o próprio Cristo. Ele não preveniu os discípulos com o intuito de que eles não falassem levianamente. Não ficou nem um pouco apreensivo de que errassem. Teve a ousadia de lhes confiar sua autoridade. Então Jesus confiou àqueles discípulos a autoridade dele. Podiam errar? Podiam. Podiam agir levianamente? Podiam. É o risco que Cristo estava tendo com aquela autoridade que ele delegou. É a mesma coisa de Deus com os pastores, com os líderes de departamento, diáconos, as autoridades constituídas na terra. Ele espera que todos façam o que foi designado para eles fazerem corretamente. Sejam pessoas honestas, pessoas do bem, pessoas que pregam a palavra da verdade, que ajam, dessa forma. Isso que Deus espera de cada um de nós. É a confiança que Deus dá para a liderança. E aí a gente observa que Jesus ele não ficou, será que eles vão? Não vou delegar, eu estou com medo. Não, ele franqueou. Por isso que nós temos que ter a consciência que toda autoridade delegada vem da parte de Deus. Deus está confiando nessas pessoas aquela responsabilidade. E pessoas que ficam questionando o tempo todo, fermentando as instruções, isso vai provocar danos dentro de uma liderança cristã e um problema sério do reino de Deus. Naturalmente, você exigirá dele que lhe preste um relatório. O que você espera? Que quando os discípulos voltassem, Jesus esperava que eles trouxessem um relatório. E aí, como é que foi a cidade? Como é que alcançou lá? Qual foi o propósito? Um relatório. Aí eu observo, irmão, que os insubmissos não gostam de prestar conta. Isso, pastor, é verdade. O seu líder te pede prestação de conta. Por exemplo, um seminário de autoridade espiritual de Watmani. A liderança, o pastor está te pedindo o quê? Faça os exercícios, prestem conta dos exercícios. E aí você reluta contra essa autoridade. Você não gosta de prestar conta, não gosta de fazer os exercícios. Pastor, fica relutando. Quando o seu líder delega a você uma responsabilidade e depois ele chama você e pergunta: ei, como é que foi? Qual foi o parecer? O que aconteceu? Tem que dar satisfação de tudo. As pessoas não são mais crianças. As pessoas elas têm que ser responsáveis pelos seus atos. Não, você tem que prestar conta de um relatório quando o seu líder te pedir. Isso faz parte, meu irmão. E a gente observa, mas o Senhor, ele faz uma coisa interessante, irmão. Mas o Senhor não fez seus representantes com plenos poderes. Ele não deu poder pleno para a liderança delegada. Por isso que ele pede relatório. E você acha que Deus não pede relatório para o pastor?
há uma prestação de contas, porque os pastores hão de prestar conta das ovelhas para Cristo, porque as ovelhas não são do pastor dessa terra, as ovelhas são do Senhor, e todos deverão prestar conta a Deus do que estão fazendo, do que estão ensinando. Então o relatório é diário. Deus todo dia, assim como fez no Jardim do Éden, ele ia lá visitar Adão todo dia para uma prestação de conta, para o relatório que era apresentado ali, aquela conversa, aquele diálogo do dia a dia. Da mesma forma é você com seu líder. Se você não gosta, meu irmão, de prestar contas da sua vida para o seu líder, isso é uma atitude de insubmissão. Você não gosta de estar apresentando um relatório da sua vida para o seu líder. E aí, críticas se fazem para o líder. Junto com a crítica, normal, irmão, tem que haver uma solução. Vê lá em Atos, capítulo de número, nós acabamos de ler, no livro de Atos, capítulo de número 15. Tem que ter uma solução, né? Crítica, você tem que ter uma solução. Então a pessoa, eu não gostei que fosse feito desse jeito. Por que não poderia ser assim? Bacana. Porque você criticar, mas você não apresentar a solução, você é o crítico destrutivo. Você está ali para discordar do que está sendo feito. Você não apresenta um plano de solução. Você não viabiliza a solução. O que é viabilizar? Estar junto para aquilo dar certo. Deveria ser assim, o ensaio domingo de manhã, a reunião quinta-feira à noite, culto tal dia, reunião isso, tá, mas tá, tudo bem, você não concorda, não é isso? E aí, qual é a sua ideia para viabilizar isso dar certo? Você está disposto a fazer junto? Porque é muito fácil, pastor, nós temos que orar, vamos orar, vamos juntar o grupo para orar, bacana, show de bola, vamos lá, irmão, vamos criar uma oração aqui, né, todo dia ou uma vez na semana. Aí na primeira semana você aparece, porque você deu a ideia, né, e aí depois você não aparece mais. Você não consegue perseverar, porque você é só o crítico, é só aquele que tem uma opinião sempre ser contrário. Como diz, é a oposição. O que a oposição faz? É se oposicionar, mas ele não quer de maneira nenhuma viabilizar um resultado. Ele para na crítica. Então a gente observa isso, os insubmissos não convidam o seu pastor. O insubmisso, irmão, ele não quer andar junto. Nós falamos numa das lições que nós tenhamos que andar alinhado com o nosso pastor. O nosso pastor, eu não posso andar, desalinhado a ele. O insubmisso, ele faz as suas reuniões, ele faz suas festinhas, suas programações, ele não quer andar nem com o líder, não convida nem para o aniversário. Nem, vai ter um aniversário, uma festinha. Não, meu pastor é muito ocupado. Ele tem muitas coisas. Eu não vou nem convidar ele, não. Irmão, você convidou? Não, você não convidou. Porque você não quer andar alinhado com a sua liderança. Porque o insubmisso, ele não quer ser amigo do líder. E nós falamos numa lição passada. Seja amigo do seu líder. Ande alinhado com a sua liderança. Isso faz parte de pessoas submissas à autoridade. Isso é muito sério, meu irmão. Ele não preveniu, né? Olha aqui. Ele não preveniu os discípulos do intuito de que este falasse levianamente. Mas ele teve a ousadia de lhes dar confiança à sua autoridade. Naturalmente, você exigirá dele que lhe prestem relatório. Aí vem lá. Que confiança Cristo teve em nós? Será que podemos confiar menos depois de o Senhor demonstrar tal confiança à autoridade que delegou? Segunda pergunta, irmão. Eu gostaria que você anotasse essa segunda pergunta. Será que podemos confiar menos depois de o Senhor demonstrar tal confiança na autoridade que delegou? Será que você pode estar tendo essa confiança na autoridade delegada que está sobre a sua vida? Cristo delegou e ele confiou. Por que as pessoas têm essa dificuldade de confiar na autoridade delegada? Só obedeço o pastor. Como assim? Só obedeço a Deus. Como assim? Porque tem gente assim. Se o pastor delegou uma autoridade para um diácono, para um auxiliar, para um obreiro, para um líder de departamento, todos devem estar debaixo daquela autoridade delegada. Se Cristo
né, demonstrou essa confiança em nós, como autoridade delegada dele, que pensamento é esse que nós estamos tendo? Talvez as pessoas argumentem: e se a autoridade estiver errada? A resposta é: se Deus teve coragem de confiar sua autoridade aos homens, então precisamos de coragem para obedecer. Se a pessoa com autoridade está certa ou errada, isso não nos diz respeito, uma vez que ela é diretamente responsável para com Deus. Os obedientes só precisam obedecer. O Senhor não nos considerará responsável por qualquer erro decorrente da obediência, mas antes considerará responsável a autoridade delegada pelo erro cometido. A insubordinação, entretanto, é rebeldia. Aquele que se encontra debaixo da autoridade terá de responder a Deus por essa rebeldia. Rejeitar a autoridade delegada é uma afronta a Deus. Em Lucas 29:16, focaliza a questão da autoridade delegada. Todos foram de seus delegados. Queria ver se os lavradores se sujeitariam às autoridades por ele delegadas. Ele poderia ter vindo pessoalmente, mas enviou representantes. Aos olhos de Deus, aqueles que rejeitam seus servos rejeitam pessoalmente a Deus. É impossível que ouçamos a palavra de Deus sem ouvir as palavras de seus delegados. Se estamos sujeitos à autoridade de Deus, então também devemos ficar sujeitos à sua autoridade delegada. Em outras passagens, Atos 9, 4, 15, exemplifica a autoridade direta do Senhor. O restante da Bíblia, demonstra a autoridade que ele delegou aos homens. Então, Atos 9, 4, 5 é o único momento que exemplifica a autoridade direta do Deus. Houve um momento ali. Por quê, pastor? Se uma pessoa não se despojar completamente da carne, não será capaz de aceitar e atender a autoridade delegada. O que é isso? Então, meu irmão, você tem que se despojar da sua carne, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se você não se despojar desses conceitos da sua carne, você nunca vai aceitar e nem atender uma autoridade delegada. Pergunta 3. E quanto a nós? Levando em consideração que cremos no Senhor, até que ponto estamos sujeitos à autoridade delegada? Pergunta 3. E quanto a nós? Levando em consideração que cremos no Senhor, até que ponto estamos sujeitos à autoridade delegada? Às quais autoridades delegadas temos nos sujeitado? Olha aqui já é a pergunta 2, a 3 e a 4. São duas perguntas dentro dessa. Até que ponto estamos sujeitos à autoridade delegada e às quais autoridades delegadas temos nos sujeitados? Todos que estão insubordinados à autoridade indireta de Deus não estão sujeitos à autoridade direta de Deus. Então, se você não é pessoa subordinada à autoridade indireta de Deus, sua liderança, isso quer dizer que você não está sujeito à autoridade direta de Deus. Só um louco tem um prazer em falhar diante da autoridade delegada. Aquele que não gosta dos delegados divinos não gostam de Deus. Se você não gosta dessa liderança sua, você não está gostando do próprio Deus, irmãos. Porque Deus colocou essa pessoa para liderar você, para estar diante da sua vida como uma autoridade delegada de Deus. Se você não gosta dessa pessoa, meu irmão, se você não consegue caminhar junto com essa pessoa, você está indo de uma coisa contra a própria vontade de Deus. Deus respeita a sua autoridade delegada. A autoridade direta agiria sobre a autoridade delegada, consentisse ou anularia aquilo que esta cancelasse. Deus gosta de delegar a sua autoridade e também respeita seus delegados. Assim, essas passagens da Escritura mostram que não podemos ignorar a autoridade delegada para nos sujeitar à autoridade delegada de Deus. Em Atos 5:29, a gente observa que houve uma exceção na Bíblia, quando Pedro e os apóstolos respondem ao concílio judeu que lhes proibia ensinar o nome do Senhor Jesus Cristo.
Pedro retrucou: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Isso porque a autoridade delegada, nesse caso, claramente transgrediu a ordem de Deus e pecou contra a pessoa do Senhor. Uma resposta como essa só poderia ser dada nessa situação particular. Então, por quê? Estavam querendo impedir que Pedro, pregasse a palavra, falasse da verdade. E ele falou: opa, aí não, eu tenho que continuar pregando a verdade. Então, eu não tenho negociação. Isso é muito sério. Porque eu vejo, meu irmão, que os insubmissos, eles têm o tempo todo essa dificuldade e vivem o tempo todo fermentando as instruções. Cuidado com essa situação que você está fazendo, cuidado com essas coisas de estar fermentando, as decisões que estão sendo colocadas. Se o seu líder passou, se você não concorda, não fica fermentando, não fica aí criando um conceito contrário sobre a liderança que foi passada, sobre aquela ordem que lhe foi dada. Então somente obedeça. Pastor, eu não concordo. Então se eu não concordo, eu não vou fazer. Meu irmão, pense direito. Nem todos estarão em pleno acordo. Você vê aqui, quando Paulo e Tiago teve que dar o parecer. Uns estavam dizendo: não, a circuncisão tem que ter. O outro dizia: não é necessário. Alguém teve que tomar uma decisão. Um grupo ficou feliz, outro grupo não ficou. Mas a obediência tem que estar ali. Então, isso que a gente tem que entender. As ordens vão vir. Pode ser estar de acordo com aquilo que você pensa, daquilo que você acha, aquilo que você até crê e até pensa que está certo. Mas alguém teve que tomar uma decisão. Depois da decisão tomada, todos devem obedecer. Porque essa autoridade foi constituída por Deus. Então, meu amado, meu irmão, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe com essa mais aula e conteúdo bíblico, para que nós possamos estarmos mais indo de acordo com a vontade de Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esta aula que nos trouxe crescimento, aperfeiçoamento dos santos, Senhor. Que cada assunto que foi abordado aqui nesse capítulo, Senhor, possa trazer, Deus, um grande crescimento para a nossa vida, Senhor. Ajuda os meus irmãos, ó Deus, a não estarem cometendo os mesmos erros de nossos irmãos no passado. E assim como Paulo, Senhor, que diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, que nós não venhamos ser esse fermento para levedar a massa, uma reunião, uma ordem dada pelo nosso líder. Que possamos ser os cristãos fiéis que venham estar debaixo da autoridade do Senhor. Assim oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima aula, meus amados irmãos.